Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca Concurso 1071 parte 1. A parte 2 será postada assim que chegarmos a 50 curtidas neste vídeo. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca Concurso 1071 parte 1. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Flamengo pela Série A. O Atlético Mineiro está em 13º colocado na Série A, com 21 pontos. Em 16 jogos teve 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 15. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo está em 3º colocado na Série A, com 28 pontos. Em 16 jogos teve 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 28 gols e tomou 19. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 7º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 5º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Segundo jogo, França e Brasil pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. A França está em 2º colocado na Copa do Mundo de Futebol Feminino Grupo F, com 1 ponto. Em um jogo teve um empate. Não marcou nenhum gol e também não tomou nenhum. Já o Brasil está em 1º colocado na Copa do Mundo de Futebol Feminino Grupo F, com 3 pontos. Em um jogo teve uma vitória. Marcou 4 gols e não tomou nenhum. Terceiro jogo, Fluminense e Santos pela Série A. O Fluminense está em 7º colocado na Série A, com 25 pontos. Em 15 jogos teve 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Santos está em 14º colocado na Série A, com 17 pontos. Em 16 jogos teve 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 18º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Quarto jogo, Internacional e Cuiabá pela Série A. O Internacional está em 10º colocado na Série A, com 23 pontos. Em 16 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 13 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Cuiabá está em 12º colocado na Série A, com 22 pontos. Em 16 jogos teve 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 18.
Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, um empate e 3 derrotas. Quinto jogo Avaí e Guarani pela Série B. O Avaí está em 18º colocado na Série B, com 17 pontos. Em 18 jogos teve 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 24. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série B. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 12º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Guarani está em 6º colocado na Série B, com 32 pontos. Em 19 jogos teve 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 15. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 2º lugar na Série B. Em casa teve 7 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 9º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Sexto jogo Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Série A. O Atlético Paranaense está em 5º colocado na Série A, com 26 pontos. Em 16 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, um empate e 5 derrotas. Já o Cruzeiro está em 11º colocado na Série A, com 22 pontos. Em 16 jogos teve 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 12. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, um empate e 5 derrotas. Como visitante está em 3º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Sétimo jogo Corinthians e Vasco da Gama pela Série A. O Corinthians está em 15º colocado na Série A, com 16 pontos. Em 15 jogos teve 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, um empate e 6 derrotas. Já o Vasco da Gama está em 20º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 15 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Em casa teve uma vitória, um empate e 6 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.